Este é o 7º vídeo do projeto Lendo pelo BR. E caso você esteja chegando agora, essa é a minha iniciativa para viajar pelo Brasil através da literatura. A ideia é muito simples. Eu me comprometi a ler um livro de cada estado do Brasil. Até o momento, já exploramos a literatura de 6 estados. E ao final do vídeo, eu te digo qual será o próximo livro lido nesse projeto, para o caso de você querer me acompanhar também. O livro que será discutido hoje, ele é ganhador do Prêmio Jabuti de 2022 na categoria Romance Literário. E eu estou falando de O Som do Rugido da Onça. Esse é um livro que te pega pela mão e te joga em um evento pouco conhecido da história brasileira. A historiadora pernambucana Micheline Verunsky se deparou com fotos de 2 crianças indígenas em uma exposição e essas fotos a tocaram profundamente. Essas imagens foram o ponto de partida para um livro que mistura pesquisa histórica com ficção, para recontar uma tragédia real. Primeiro ponto, o rapto e o legado de 2 crianças. O livro resgata a história de um evento que aconteceu no Brasil, ali por volta de 1800, que foi o rapto de 2 crianças indígenas por naturalistas alemães, Spix e Martius. Em uma expedição pelo Brasil, eles decidiram levar para o rei de Munique, alguns souvenirs, entre eles plantas, animais, objetos e crianças. Essas crianças eram, na verdade, prisioneiras de tribos rivais que foram trocadas por mercadorias. Então, assim, dando um pouco de contexto, né? Os indígenas ali da região da Amazônia guerreavam bastante entre si. E muitas vezes eles faziam prisioneiros os filhos dos seus inimigos. E eram essas crianças, filhas dos inimigos, que eram trocadas por mercadorias. Ou seja, eles não vendiam seu próprio povo, basicamente isso. E aí, apenas 2 dessas crianças, uma menina do povo Miranha e um menino do povo Juri, sobreviveram à viagem para a Europa. Lá, elas foram batizadas com nomes católicos e receberam os nomes de Isabela e Johannes, respectivamente. Mas essas crianças viveram apenas de 2 a 3 anos antes de sucumbirem a doenças para as quais elas não tinham imunidade. Só que a violência não parou com a morte delas, porque o corpo do menino, inclusive, teve a cabeça cortada e preservada dentro de um vidro com formol para ser estudada. E apesar de tudo isso, a história dessas 2 crianças é praticamente desconhecida aqui no Brasil. Então, a Micheline Verunsky percebeu que, por mais que pesquisasse, ainda existiam muitas lacunas sobre a história dessas crianças. Inclusive, na pesquisa dela, ela nem encontrou o nome original dessas crianças, né? Então, foi aí que a ficção entrou em cena. Porque esse livro ele não é apenas um relato histórico, mas ele também aborda a jornada de Josefa, que é uma mulher que tenta fugir do seu passado e encontrar a sua verdadeira identidade. E essa narrativa não linear do tempo conecta a situação dos indígenas do século XIX, veja bem, lá de 1800, com os desafios que os povos indígenas enfrentam hoje. Então, assim, a autora fez uma investigação profunda sobre os povos que foram dizimados, suas mitologias e visões de mundo, e por isso ela mistura, né, a história das crianças com a violência constante sofrida pelos povos indígenas, do passado até os dias atuais. Então é bem aquela ideia de que o passado não passou, ele continua reverberando no presente e se continuarmos do mesmo modo, continuará reverberando no futuro. Esse livro, ele tem passagens que são muito fortes, porque, por exemplo, né, eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês da placa mortuária que a rainha mandou fazer para as 2 crianças, né? E o livro ele é muito cru nesse sentido. Então, por exemplo, eu vou ler aqui uma passagem sobre isso, né? A rainha sabia, embora não ousasse dizer e tampouco escrever na inscrição mortuária ou em seu diário, que ali todos eram cúmplices daquelas mortes. Todos sopraram seus hálitos mortais sobre aquelas crianças. Aliviava-lhe a consciência dar-lhe alguma dignidade póstuma. Então, assim, é muito chocante ler sobre isso,
De fato, eu não conhecia esse episódio histórico e eu acho que o grande mérito desse livro está justamente em fazer esse resgate. Então, esse é um livro curto de apenas 150 páginas e aborda esse presente, passado e futuro, mostrando como essas violências históricas se atualizam e reverberam em nossa sociedade, né? Importante dizer que o título faz uma referência a uma figura mitológica dos povos indígenas amazônicos, que considera a onça pintada sagrada e responsável pela criação da vida. Então, tem alguns momentos aqui que a própria onça tem voz, né? Então, é bem realismo mágico algumas passagens. E a onça desse livro, ela está furiosa, né? Porque ela foi violentada, caçada e não aguenta mais. Em alguns momentos, a autora ela vai nos transportando para dentro da mente da onça e transforma esse rugido dela em um grito de resistência contra as violências sofridas pelos povos indígenas. O livro é uma leitura essencial para quem busca uma nova perspectiva sobre a história brasileira e a importância de dar voz aos que foram silenciados. E eu acho que ainda mais importante que isso é ver uma literatura anticolonial, né? Então, assim, qual foi a narrativa oficial para a qual os naturalistas levaram essas crianças para a Alemanha, né? A narrativa oficial era: vamos levá-los para que eles sejam estudados. Só que são pessoas, né? São seres humanos, né? Então, quais são os custos dessa ciência, né? Quais são as consequências dessa ciência? Então, é um livro que ele é muito importante por nos suscitar esses questionamentos, né? E eu até sei que existe um livro deles que chama Viagem pelo Brasil, né? Traduzido para português. Foi publicado aqui no Brasil também, mas pelo que eu entendi da história, eu não li esse livro, mas pelo que eu pesquisei, as passagens sobre essas crianças nos diários deles foram apagadas e reescritas várias vezes. Ou seja, existia também até deles mesmo um próprio questionamento sobre se o que eles estavam fazendo, levando essas crianças, seria ético ou não, né? Mas no fim das contas levaram as crianças da mesma forma. E como é de praxe, eu já aviso para vocês qual será o próximo livro lido nesse projeto. E dessa vez vamos aterrissar no Rio de Janeiro e lerei ele, Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, assim, né, gente, as expectativas estão altíssimas com esse livro. Se você não sabe do que eu estou falando, é desse livro que vem aquela frase bem famosa, né? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Eu tenho aqui essa edição de bolso da Antofágica. Eu já comecei a leitura dele, na verdade, e é bem legal, tá? Recomendo bastante, assim, texto integral, tem várias notas de rodapé embaixo. Então, eu acho que é um livro que vou gostar muito da leitura, né? Então, por hoje é só. Esse é o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você gostou de ler O Som do Rugido da Onça, se você pretende ler após essa resenha. E até o próximo vídeo. Tchau!